Olá, bom dia ou boa tarde nesta Biodiesel Week. O biodiesel é o biocombustível do futuro para o ciclo diesel. Para comemorarmos o Dia Mundial do Biodiesel, 10 de agosto, estamos realizando a segunda Biodiesel Week. A pergunta que não quer calar é: qual seria o melhor biocombustível para o ciclo diesel? Eu respondo: para o Brasil é o biodiesel. O biodiesel é uma realidade no país e produziremos neste ano mais de 7 bilhões de litros. Na fabricação do biodiesel não se perde nada, se agrega o metanol ou etanol, a matéria-prima, que são óleos vegetais, gorduras animais e vegetais. E nessa reação se produz a glicerina além do biodiesel. Sempre em condições moderadas de temperatura e pressão, ou seja, um processo de baixo custo, com equipamentos e tecnologias nacionais e um grau de sofisticação tecnológica relativamente compatível com o nosso ambiente industrial, com materiais e mão de obra qualificada disponíveis no Brasil. Diferentemente, por exemplo, que o processo de HVO, que utiliza um insumo bastante caro, o hidrogênio, para remover os átomos de oxigênio do óleo vegetal e produzir hidrocarbonetos. Os biocarbonetos são moléculas iguais às que compõem os biocombustíveis fósseis. Portanto, o HVO se justifica apenas por ser renovável, sustentável, mas nada agrega para melhorar o diesel ao qual é misturado. Literalmente é mais do mesmo. Contrariamente, o biodiesel é constituído de moléculas mais avançadas, denominadas ésteres, que trazem grandes sinergias positivas quando adicionadas ao diesel, melhorando o desempenho do combustível nos motores. O HVO, para sua produção, requer equipamentos similares às refinarias de petróleo. Utilizam materiais altamente sofisticados, que são os catalisadores em leito fixo, nas colunas de reação. E todos os equipamentos precisam trabalhar com valores de pressão altíssimos, temperaturas também muito altas. Dessa forma, as instalações são muito caras, com equipamentos muito robustos para resistir às altas pressões, com aços inoxidáveis específicos, nada similar a uma fábrica de biodiesel. Tudo o que o biodiesel tem a favor, o HVO tem de dificuldades, ao ponto que no mundo hoje estão se transformando antigas refinarias de petróleo desativadas em refinarias de biocombustíveis. Por isso que o HVO tem tanto apoio das petroleiras nos países do primeiro mundo, seja a Europa ou Estados Unidos, porque eles, dessa forma, os petroleiros, dessa forma conseguem justificar o uso das suas instalações antigas, adotando modificações para produzir os novos biocombustíveis do futuro, o que não é o caso do Brasil. Já as novas refinarias são poucas e caras. Esse entendimento é fundamental. Eu até acrescentaria a própria história do HVO. Se descobriu o HVO numa pesquisa de um processo que se chama hidrodesulfurização de petróleo, retirando as impurezas e contaminantes, em particular o enxofre, para deixar os derivados com qualidades admissíveis para as novas especificações a cada dia mais exigentes. Nesse processo verificou-se que, com o adicionamento de óleos vegetais e gorduras animais ao processo de HDT, hidrodesulfurização, essas matérias-primas se desconstruíam quimicamente e formavam novos hidrocarbonetos. Portanto, passam a aparecer no diesel fóssil as moléculas provenientes da hidrodesulfurização. E aí, as petroleiras perceberam que elas poderiam começar a fazer parte dessa revolução mundial dos biocombustíveis. E com isso também dar uma destinação, em alguns casos, aos seus equipamentos disponíveis e ociosos. Não apenas pelas megaplantas industriais utilizadas, de investimentos caríssimos, 5 vezes superiores à equivalência de capacidade de uma planta de biodiesel, é que a produção do HVO resulta em um custo de produção muito superior, ainda que utilizando matérias-primas similares ao do biodiesel.
O seu custo maior ocorre por vários motivos. Um deles, além do que já foi mencionado, é o rendimento da produção que é significativamente inferior. Uma tonelada de biodiesel é produzida com 1 tonelada de matéria-prima, enquanto que 1 tonelada de matéria-prima produz apenas 800 quilos de HVO, nas melhores e mais modernas instalações conhecidas de HVO. Vejam que curioso. Esse rendimento A menor se explica por 2 motivos. O primeiro é que as matérias-primas têm glicerina, que é valiosa, e que representa 10% do peso. É perdida, é desconstruída, transformando-se em moléculas curtas, pequenas, de baixo valor durante a produção de HVO. O segundo, ainda é mais significativo, é que esses átomos de oxigênio, que no biodiesel significam que a molécula oxigenada dos ésteres que produz e traz vantagens muito importantes para o funcionamento dos motores. No processo de HVO, esses átomos de oxigênio reagem com oxigênio e para formar o quê? Água. Então, nós estamos transformando matéria-prima no produto final, água, para uma proporção bastante significativa do processo, que é esse 10%. Essa água indesejável, para piorar, sai poluída com hidrocarbonetos, portanto, além de representar uma perda de produto, também precisa de um tratamento posterior. Explicado o custo maior por rendimento menor na produção de HVO, ainda deve-se somar o alto custo de hidrogênio utilizado nos processos dos demais custos maiores que os do biodiesel. Daí que nós começamos a desvendar por que o biodiesel é tão melhor que o HVO. Numa visão ampla de todos os aspectos, é porque esse oxigênio que nesse processo forma água, nos ésteres do biodiesel, fornecem uma característica de melhora da combustão nos motores, além da lubricidade melhor do biodiesel e a sua clara capacidade de manter os motores descarbonizados, limpos, no seu funcionamento. Portanto, a remoção dos átomos de oxigênio dos lipídios para a obtenção de hidrocarbonetos, além de cara, não é lógica. Parte-se de moléculas mais sofisticadas e caras, que são os glicerídeos, para produzir moléculas mais simples e abundantes na natureza, que são os hidrocarbonetos. Por outro lado, a glicerina é recuperada na proporção de 12% sobre a matéria-prima empregada na forma de glicerina comercial e, posteriormente, 78% em glicerina bidestilada farmacêutica na produção de biodiesel. Esse produto é valioso, contribui também para reduzir o custo do biodiesel, gerando uma renda adicional na cadeia de produção de biodiesel. No Brasil, temos mais de 50 unidades produtoras de biodiesel e mais de 10 projetos em andamento, já iniciados, distribuídos em todas as regiões do país, gerando milhares e milhares de empregos e agregando valor às matérias-primas utilizadas na sua produção. Em todos os casos, recupera-se a glicerina, tornando-se uma matéria-prima muito valiosa para plásticos solventes, assim como na utilização de cosméticos, produtos de limpeza e produtos farmacêuticos. Portanto, a Ubrobio defende com convicção absoluta que o melhor biocombustível para o ciclo diesel no Brasil é o biodiesel. Reconhecemos, sim, a importância do processo de hidrogenação de alta pressão e temperatura para se produzirem hidrocarbonetos para biocombustíveis específicos, como, por exemplo, o combustível de aviação. O motivo disso é que as companhias fabricantes de aviões têm investido bilhões nas últimas décadas para desenvolver os modelos de aviões da atualidade, principalmente os modelos de motores e turbinas. Em hipótese alguma, se admite na aeronáutica mudança de combustível que colocaria a perder toda a experiência acumulada e todo o desenvolvimento tecnológico realizado, colocando em risco principalmente a segurança dos voos. Então, essa indústria continuará a insistir nos hidrocarbonetos, porque toda essa tecnologia foi desenvolvida com base em hidrocarbonetos. Nesse ponto, a significação econômica desse combustível não é tão sensível ao custo como é no caso do óleo diesel.
O óleo diesel transporta toda a economia que a humanidade consome ao longo de milhões de quilômetros que os veículos percorrem transportando cargas. E também, ao mesmo tempo, os ônibus a diesel transportam milhões de passageiros todos os dias nas grandes cidades e também os interurbanos. O ônus do combustível passa a ser gravitante no custo dos fretes das passagens. Portanto, são casos muito sensíveis ao custo do combustível. Na aviação, o mais sensível é a segurança. O combustível tem uma proporção muito menor no custo das passagens aéreas do que transportes terrestres. Portanto, as vantagens do biodiesel permitem avançar em substituição do diesel fóssil para transporte terrestre com a tranquilidade de captar e reter as vantagens que isso representa, principalmente o seu custo menor. Na aeronáutica, pelas próximas décadas, vai se continuar privilegiando a segurança. A aeronáutica efetivamente vai pagar por esse combustível mais caro. Nesse caso, o bioquerosene vai custar aproximadamente o dobro do biodiesel por litro ou por metro cúbico. Enquanto o HVO vai continuar também mais caro. Hoje ele custa mais de 60% além do custo do biodiesel, nas regiões onde os dois combustíveis estão sendo produzidos em larga escala, o que não é o caso do Brasil. Portanto, a lógica econômica e a lógica de segurança justificam, para um caso, o biodiesel prioritariamente, e para outro caso, a aviação, o bioquerosene produzido pelo sistema de hidrogenação a alta pressão e temperatura, de acordo com as tecnologias mais modernas. E não deixemos de considerar o fato de que as matérias-primas serão disputadas também pelo bioQAV, cujo volume requerido também seria gigante. Por isso que o Brasil não admite as críticas superficiais, equivocadas, a que o biodiesel tem sido submetido. Uma comparação com outro biocombustível que, em primeiro lugar, nem existe no país. Se ele existisse efetivamente, sabemos que seria bem mais caro, menos promotor de externalidades que promovem o desenvolvimento de todos os potenciais do país, como é a industrialização de todas as suas regiões na proximidade com a matéria-prima e como são, por exemplo, os óleos vegetais e as gorduras animais. Finalmente, no biodiesel, nós, da Ubrabio, encontramos o espaço e o sucesso no qual o Brasil captou e implementou anteriormente com outro grande exemplo de biocombustível brasileiro que é o etanol. Assim, para o Brasil se apropriar mais da sustentabilidade dos biocombustíveis, com uma perspectiva de desenvolvimento ainda maior da economia do país pós-pandemia, com justiça social, com grandes avanços na qualidade de vida, ajudando o Brasil a cumprir suas metas internacionais, firmadas nos acordos globais em prol do planeta e da manutenção e mitigação dos efeitos do clima. É preciso avançar nas agendas dos biocombustíveis, que já são patrimônio do Brasil, o biodiesel e o etanol. E, para finalizar, o tempo que continuam as pesquisas e os desenvolvimentos de novas rotas e novos biocombustíveis, em especial, já identificamos o grande desafio de iniciar a produção de bioQAV, o bioquerosene, produzido pelos processos de hidrogenação de alta pressão e temperatura de óleos vegetais e gorduras animais, sem qualquer parcela de petróleo na sua composição. Muito obrigado.